Olá, tudo bem? Já tô por aqui e queria desejar a todo mundo, a vocês, bom dia, conversar um pouco sobre o que a gente tem para conversar hoje. Eu coloquei um tema e bom dia, Tatiana, né? Gelson. Bom dia, Lucas. Coloquei um tema sobre aprender, né? Aprender a respeito de Jesus Cristo, né? E bom dia, John. Bom dia, Neidinha. E a Daça, né? E o tema que eu coloquei é 3 coisas que eu aprendi. Na verdade, tem muita coisa que a gente aprende, né? É uma fonte inesgotável aprender a respeito de Jesus Cristo e com Jesus Cristo. São fontes, é uma fonte inesgotável de aprendizado. E essa fonte inesgotável serve para a gente compartilhar algumas coisas, né? Para a gente aprender com ele e passar, né, para a vida, para a gente. Uma coisa que eu acho que é importante a gente parar para pensar é que ninguém é dono da verdade, né? Nós não somos detentores da verdade. E a verdade ela é boa quando ela faz bem às pessoas. Nenhuma verdade que eu detenho e que ela é para mim num sentido lógico, num sentido que faz sentido, ela será boa se ela não fizer sentido para o alheio, se ela não fizer sentido para os demais, se ela não fizer sentido para os outros. Então o que eu quero compartilhar é algo que faz sentido para mim, porque passou a fazer sentido para as pessoas à medida que eu fui convivendo com pessoas, à medida que eu fui conhecendo pessoas, né? Então, tem muita coisa que a gente pode aprender a respeito de Deus e a respeito da vida, e que é meu, é para mim, é individual, é pessoal, e não necessariamente para os demais, né? E isso não significa dizer que a minha regra, o meu crivo, a minha forma vá se encaixar com a vida do outro. Então eu preciso sair de mim e passar a entrar na vida, no mundo do outro. Esse é um exercício que é difícil, não é fácil, não é imediato, mas à medida que a gente vai percebendo que precisa conviver com pessoas, a gente vai aperfeiçoando-se nisso, certo? Então o tema é 3 coisas que, dentre as muitas, que eu aprendi com Jesus Cristo. Eu sempre costumo falar assim, né? 3 coisas que eu aprendo com isso. E eu quero compartilhar dessas 3 coisas. O texto é um texto bem conhecido, que é o texto de Mateus 11. Esse texto de Mateus 11, capítulo de número 11, versículo de número 28, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, disse Jesus Cristo, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto de Mateus 11 é um texto conhecido e a gente por já conhecer, já fica mais fácil para a gente traçar algumas reflexões, né, em cima dele. E aí eu quero antes dar bom dia aqui para todo mundo que está entrando, vocês estão chegando agora. Bom dia, obrigado aí por estarem aqui.
com a gente. Eu quero dar 3 coisas que eu aprendi com Jesus Cristo. E esse é um texto que ele fala, que ele convida as pessoas para aprenderem, né? Aprender é uma necessidade para a vida. Não há limites para aprender. E bom dia, Matheus. Bom dia, Ione. Bom dia todo mundo que está entrando agora. Juliana Gomes. Andiara. Obrigado aí todo mundo que está interagindo. Bom dia para vocês. E a necessidade de aprendizado é uma irmã Luísa Renata. Bom dia também. Essa necessidade de aprendizado é uma necessidade para a gente poder viver, porque quando a gente acha que já parou, que já está bom, automaticamente nasce em nós um sentimento de, não preciso mais eu estar aqui, eu não preciso estar vivo, eu não preciso estar entre as pessoas, eu não preciso estar existindo, né? E essa carência humana de estar o tempo todo aprendendo é uma carência que move a vida, que move a existência. Quando a gente estagna, a gente acha que não precisa dar um passo além, dar um passo adiante. E Jesus Cristo chama as pessoas para aprenderem com Ele. Pode a gente até achar que é uma atitude, aprenda comigo, eu sou mais do que todo mundo, ou é uma atitude de arrogância, mas ao contrário. A atitude de Jesus Cristo é uma atitude de eu quero compartilhar o que eu aprendi aqui em ser humano, em estar nessa terra. Bom dia, Pai Senhor, Ione. E aí, o que é que Jesus Cristo propõe para a gente? Ele propõe que nós não estamos estagnados ou não devemos estar parados na vida sobre tudo que tem acontecido hoje. E é interessante a gente parar para pensar que muitas vezes a gente repete circunstâncias na história porque a gente não aprendeu com aquilo que a gente já viveu. Há circunstâncias que são repetitivas, que eu diria são cíclicas, elas se repetem, elas se dão novamente da mesma maneira porque a gente não aprendeu. E acontece muito isso da gente herdar costumes, da gente herdar da nossa família ideias, valores, e essas ideias, esses valores herdados, a gente repete. Eu não sei se você já parou para pensar o quanto que a gente, por exemplo, grita com as crianças. Eu venho de uma casa que gritava com todo mundo. O quanto que fulano, não sei, briga por dinheiro. O quanto que fulano gosta daquele tipo de música. Quer dizer, são características do dia a dia que a gente leva como herança, e essas coisas que são levadas como herança são levadas no automático. A gente não para pensar, a gente não para refletir. Por que é daquele jeito? Por que a gente repete atitudes que até muitas vezes nós criticávamos, né? Tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. A gente aprende muito pela maneira como a gente vê as coisas acontecerem, pela maneira como a gente vê as coisas se dando e a maneira como as pessoas lidam umas com as outras. Então esse aprendizado, que é um aprendizado vivencial, um aprendizado empírico, um aprendizado que a gente observa, é o aprendizado que muitas vezes carrega a maioria do nosso comportamento, a maioria da nossa maneira de se relacionar. Jesus, quando ele chama as pessoas para aprendam de mim, aprendam comigo, olhem para mim. Jesus está dizendo o seguinte, observem a minha maneira de lidar com as coisas e com as pessoas. A minha maneira de lidar com o que no cotidiano as pessoas lidam. Então, eu não vou me estender muito, ou tentar não me estender muito, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido a respeito de Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que Jesus Cristo chama as pessoas, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde, olhem para mim, né? Aprendam comigo, o aprender a aprender e reaprender, né? Porque se a gente tem uma herança, e eu diria herança
por que não dizer genética, uma herança herdada do comportamento dos nossos pais e da maneira de como se faz a vida, de como se vê a vida, essa herança não necessariamente precisa ditar todos os nossos comportamentos, elas podem ser repensadas. Jesus está chamando, venham para cá, porque há uma maneira de se pensar a vida. Quer dizer, até então os judeus eles pensavam que olho por olho e dente por dente. Quer dizer, o mal que foi feito a mim, eu preciso fazer também na mesma medida para eu pagar, para que eu quite isso dentro de mim, o que é um engano, o que é uma ilusão. Nenhuma vingança à mesma altura, do mesmo tamanho, do mesmo tanto, compensará ou resolverá a ferida que foi feita em mim. O que vai zerar isso é o perdão, né? E o perdão a palavra em si é uma perda grande, né? Eu estou perdendo ali a minha razão, o meu achismo de direito, de que eu acho que tenho direito de retribuir na mesma moeda. Então esse é um aprendizado extraordinário para a vida. Eu estou reaprendendo sobre aquilo que foi feito comigo. Eu estou ressignificando, dando um novo significado para aquilo que é um direito que a mágoa me deu. A mágoa me autorizou eu me vingar. A raiva me autorizou eu retribuir na mesma moeda. E quando eu paro para pensar a respeito de perdão, eu estou reaprendendo. Estou reaprendendo a viver, reaprendendo sobre relações, reaprendendo sobre o meu direito. Então quando Jesus chega para mim e diz assim, vem, aprenda comigo, ele está dizendo, reaprenda. Ele está dizendo, aprenda de novo, aprenda melhor, aperfeiçoe. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus, eu aprendo a aprender. Porque quando eu chego perto de pessoas já com ideias prontas, com opiniões, quando eu chego perto de pessoas já com direito, com o meu conjunto de que a vida é assim, é desse jeito aqui, eu estou me trancando, eu estou me trancafiando. Já aconteceu com você, de você passar por uma circunstância e você se magoar porque você tinha certeza que tinha razão? E é mais difícil para quem tem certeza que tem razão. É bem mais difícil quando a gente acha, eu sei que eu tenho razão, eu sei que eu estou certo, ok, mas há alguma coisa a ser aprendido com isso. A gente aprende mais sobre ser sensível, a gente aprende mais a parar para ouvir. É possível aprender que aquele ato daquela pessoa não é um ato isolado, teve uma conexão com a infância, teve uma conexão com aquilo que ela já viveu, teve uma conexão com a experiência que não foi resolvida. A gente já aprendeu com os trabalhos, com os empregos, com as profissões que a gente vivenciou, com o clima difícil, hostil, de briga, de rixa, de estar o tempo todo sendo vigiado. Já aprendeu com isso alguma coisa? Já aprendeu com alguma amizade que a gente teve e que a gente descobriu que aquela pessoa, ela falava as nossas coisas mais preciosas, mais íntimas que a gente tinha para os outros, a gente tinha aquela pessoa em grande estima e confiança, e aí a gente se afasta daquela pessoa, quando encontra um novo amigo ou arruma um novo amigo, a pessoa faz a mesma coisa. Será que não é a gente que está repetindo o critério de se aproximar de amizades? Quer dizer, a gente precisa repensar o que a gente aprendeu. Quando Jesus chega para a gente e diz assim, venham, aprendam comigo, Jesus está falando para pessoas adultas, para pessoas velhas, para pessoas que tinham conhecimento bíblico e religioso. E eu quero dizer uma coisa para você, quem mais sabe da Bíblia, muitas vezes é quem menos aprende. É absurdo eu estar dizendo isso, né? Mas é assim que funciona. Às vezes quem mais tem conhecimento bíblico são as pessoas que são mais cheias de si, elas acham que sabem mais, elas têm uma dificuldade. E eu tive um momento na minha história, na minha vida, que eu sei demais, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu conheço versículos decorados, né? Eu leio a Bíblia todo dia. E a gente que lida com a Bíblia, que é a palavra de Deus,
a gente se coloca numa posição de incorrigível. Então, por que é necessário tanto aprender a reaprender? É porque quando a gente para aprender, a gente está se deixando ser corrigido. A gente está se deixando ser melhorado. A gente está se permitindo ser reescrito. E é porque tudo que a gente carregou, que está escrito na nossa alma, que está escrito no nosso código de certo e errado, tudo que a gente carrega até hoje, essa herança que a gente leva, de todos os nossos conjuntos de valores, a gente precisa repensar a partir do momento que isso não nos ajuda a conviver com as pessoas. Que isso nos dificulta a conviver com gente, até porque nós precisamos de gente para a gente ser quem a gente é. Eu sempre costumo dizer isso, né? Não existe palhaço sem plateia, não existe médico sem paciente, não existe pastor sem ovelha, não existe eu sem vocês, não tem como. Bom dia, irmã Selma. Um abraço. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Jesus é aprender a aprender. Aí você vai dizer assim, mas como assim aprender a aprender se ele é só quem ensina? Não. E aí eu quero ler esse texto, que é um texto extraordinário, que é um texto de Hebreus, no capítulo de número 5, no versículo de número 8, que diz assim: embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer através das coisas que sofreu. Então eu estou falando de Deus, estou falando do Deus encarnado, como diz em João 1, o Deus encarnado, pleno, que nem diz o próprio João, cheio de graça, cheio de verdade. Quantas verdades eu tenho? Quantas verdades você tem? E quantas mais verdades a gente tem, mais a gente se dificulta a aprender. Porque a gente já vai para perto do outro cheio de verdades. O texto de João 1 fala que ele era cheio de verdade. Mas o texto de Hebreus diz que ele aprendeu através do que sofreu. E é incrível como o aprendizado, ele é uma quebra. Quebra que pode sim gerar um sofrimento, pode sim gerar uma dor. Mas essa dor é uma dor que nos aperfeiçoa e que nos melhora. Quer dizer, eu sei que o fogo queima, mas eu não sei tão bem até a hora que eu me queimo. É preciso eu me queimar para saber? Não, não é preciso. Mas a experiência e a vivência de quem se queimou é uma experiência, uma vivência diferente de quem só sabe teoricamente. Estou mandando ninguém se queimar. Estou mandando ninguém se tacar no fogo. Não é essa a ideia. A ideia é o quê? Eu preciso aprender. Eu preciso aprender, eu preciso reaprender e reaprender sobre a vida e reaprender sobre o que eu acredito. Né? Quer dizer, se o Filho de Deus, Hebreus capítulo 5, versículo 8, ele aprendeu. Vamos parar para pensar, como diz aquela canção lá esqueci o nome daquela banda lá, evangélica, me ajudem aí com o nome da banda, que diz assim: dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Né? Não diz assim a música? Ele é o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ok, mas Jesus aprendeu, mesmo sabendo de tudo, mesmo tendo todo o conhecimento. Como diz lá no texto de Provérbios, né? Ele é a própria sabedoria. Quer dizer, essa canção ela se conflita a partir do momento em que Deus aprende. Preto no branco, obrigado. Esse grupo aí mesmo. Essa canção ela se conflita a partir do momento em que Deus para aprender. E ele aprendeu a obedecer através das coisas que sofreu. Romanos 5, 8 e 9. Então Deus aprende. Se Deus aprende, eu quando me coloco como alguém que não preciso aprender, eu estou fora. Não estou dizendo que eu sou mais. Eu estou dizendo que eu estou fora da proposta de Deus, que é aprender. Então, muito do que a gente sofre, muito provavelmente, tem alguma coisa que a gente ainda precisa aprender, tem alguma coisa que a gente ainda precisa repensar, tem alguma coisa que a gente precisa dar um novo significado. Porque dar novos significados é também aprender a lidar. É aprender a lidar com aquilo que nos dói, com aquilo que nos fere, com aquilo que nos machuca.
Aí a gente quer ser poupado, né? A gente quer ser poupado de passar por aquela situação. A gente pede uma palavra que a gente ora muito, que os evangélicos oram demais, é Deus me dá livramento. E às vezes não é de livramento que a gente está precisando, a gente está precisando de aprendizado. O livramento pode me poupar um processo de amadurecimento, um processo de aprendizado, de ensino, que me melhoraria como pessoa, me melhoraria como gente. E eu estou querendo me poupar disso, né? Eu acredito que nós nos queremos nos poupar de aprendizados porque nós somos ensinados a sermos o tempo todo protegidos, né? Deus, ele é aquele que 10.000 cai à minha direita, e 1.000 cai à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não sou atingido. E essa expressão, ela é equivocadamente levada de uma forma inconsciente para todas as nossas circunstâncias de vida. Deus não está interessado em apenas nos poupar. Deus está interessado em nos ensinar, em que a gente venha a aprender. Então, para quem está entrando agora, deixa eu dizer para vocês, eu estou me baseando no texto de Mateus, capítulo de número 11, que Jesus chama as pessoas, venham a mim e aprendam comigo, né? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Então eu disse que são 3 coisas que eu quero compartilhar, dentre as muitas que eu aprendi a respeito de Jesus, 3 coisas que eu aprendi com Jesus. A primeira, eu aprendi a aprender, eu estou aprendendo isso, né? A reaprender. Quando eu falo a reaprender, eu estou falando a dar um novo significado para as coisas que eu sofro, a dar um novo porquê, um novo entendimento para as coisas que eu estou vivenciando e que são coisas que me machucam. E eu citei como exemplo o próprio Jesus Cristo, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que ele diz que ele mesmo aprendeu através daquilo que ele sofreu, e aprendeu a dar um novo significado, eu diria assim, aprendeu a obediência através daquilo que sofreu, né? A segunda coisa que eu aprendo é que a vida, ela pode ser muito tranquila. E, na verdade, a vida está procurando ser tranquila. E ela está procurando ser uma vida em paz. Mas ela está procurando como? Através da humildade e da mansidão. Não tem outro caminho de ter a alma tranquila. A alma está inquieta, a alma está intranquila. Muitas vezes, há vários motivos, há várias vertentes, mas de uma maneira geral, há uma verdade arrogante, eu diria assim, nos nossos corações, de que as pessoas têm que aprender com a gente, as pessoas têm que nos servir, as pessoas têm que ser favoráveis a nós. Eu diria que é uma intranquilidade exigente. E isso é muito inconsciente, né? Nós exigimos amor, exigimos sermos cuidados, exigimos que as pessoas sejam do jeito que a gente gostaria que elas fossem. E isso vai gerando em nós uma inquietação. Por quê? Porque as pessoas não são como a gente quer, a vida não se dá como a gente planeja, as coisas fogem sim do nosso planejamento, elas fogem sim do nosso script, da nossa receita, e a gente fica intranquilo. E eu diria até que entregar uma receita pronta para a vida ou para o autor da vida é uma arrogância. Deus tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele outro jeito, tem que ser daquela outra maneira. E, na verdade, a vida não vai ficar em paz quando a gente entregar receitas prontas para ela. Vai roubar de nós uma tranquilidade. Deus, eu quero ser dessa maneira, eu quero ser pastor. Só um instante.
Era o vento lá ali fora, querendo fechar a porta com força. Então, assim, a gente entrega as nossas receitas prontas, dizendo, eu quero ser dessa maneira, eu quero liderar, eu quero ter esse dinheiro. A gente entrega as nossas receitas prontas, não como um sonho em que a gente trabalha para se aperfeiçoar, para se tornar alguém melhor, e assim evoluir como pessoa, mas como um passe de mágicas que a gente quer que Deus realize sem que a gente melhore, sem que a gente se repense. E esse passe de mágicas que a gente quer que Deus realize sem que a gente se repense é um passe de mágica espiritualmente irresponsável. Porque a gente está se eximindo, se isentando, a gente está saindo fora da responsabilidade da construção de um ambiente melhor, de uma vida melhor, de um relacionamento melhor. A gente está saindo, não, eu não tenho responsabilidade nisso. É tudo parte de Deus, tudo é responsabilidade dele. É ele quem precisa fazer isso. E eu não tenho responsabilidade nisso, em construir uma casa melhor, um relacionamento melhor. Não, eu não tenho responsabilidade. É só eu orar. Então, essa vida tranquila que a gente quer, essa vida respondida que a gente tanto anseia, ela é construída através de uma tranquilidade da alma e não de uma tranquilidade ao redor de mim. Nada ao redor de mim trará tranquilidade autêntica ao meu coração. Nada. Ah, fulano precisa parar de beber para eu ficar em paz. Na verdade, eu não sei lidar com a bebida dele. Ah, eu preciso de dinheiro para eu ficar em paz. Na verdade, há uma inquietação materialista dentro de mim, um amor ao dinheiro dentro de mim. Se a falta de dinheiro me traz tanta perturbação, e cabe a gente parar para fazer essas perguntas. Então, não há nada fora de mim tão valioso quanto o que tem dentro de mim, que é capaz de me fazer essa paz, de me trazer essa tranquilidade. Então, a vida intranquila, Jesus diz assim, venham para mim, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Jesus está dizendo isso. Mas quando é que vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês? Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês na mansidão e na humildade. A mansidão é a mansidão de eu não exigir do outro, porque muitas das minhas intranquilidades são exigências. Exigências a terceiros, exigências a outrem, exigências às pessoas, a como elas teriam que ser. São exigências relacionais. Se a gente for parar para pensar, muito do que tira a nossa paz, a gente tira a nossa paz dos relacionamentos que a gente vive. Com nossos filhos, com nossos amigos, com o nosso cônjuge, com quem vive com quem a gente chama de nosso amor. Essa intranquilidade é uma intranquilidade arrogante, de entregar receitas para os outros serem o que a gente quer. Inclusive o nosso relacionamento com o Eterno, com Deus. São intranquilidades das receitas que nós exigimos que a vida seja. E também em relação à mansidão, a maneira como a gente cobra a vida e as pessoas e a Deus e a existência. E essa cobrança é uma cobrança que rouba o nosso descanso. Né? Não descansa quem é cobrador. O cobrador, ele é o tempo todo ativo, ele é o tempo todo acelerado, ele está o tempo todo criando maneiras de cobrar e de observar o que está faltando. Quem cobra está o tempo todo trabalhando, suando, incansavelmente, eu diria, ou cansativamente, eu diria. Né? Porque o cansaço está muito perto dessa exigência. Então Jesus está dizendo assim, venha que você vai encontrar descanso. Você não vai mais se cansar. Quando? Quando você for humilde. Humilde a ponto de perceber que o que a gente está dizendo é uma opinião, é um ponto de vista, mas não necessariamente a verdade. O que eu estou dizendo para você é um ponto de vista, é uma opinião, mas não necessariamente a verdade da vida. Porque quando a gente carrega verdades da vida,
para a vida dos outros, a gente está entregando receitas para os outros que são receitas que vão nos cansar porque os outros não vão conseguir cumprir. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você teve o seu tempo de aprender o que você aprendeu. Você vai aconselhar seu filho, sua filha, mas ela vai ter o tempo dela, o método dela, porque nós vivemos numa outra época, com outras circunstâncias, e ela não tem só o seu DNA, porque ela não é um clone seu, ela tem o DNA do pai dela, né? Ela é outra pessoa, e é muito importante a gente entender os tempos das pessoas. Eu fico parando para pensar que a vida é como uma linha do tempo. Tem gente que está nesse ponto aqui, tem outros que estão aqui, tem outros que estão mais aqui. Quem está aqui, não necessariamente vai ter uma linguagem que vai conseguir alcançar quem está aqui, no começo ou no final. Porque cada um vai ter o seu processo e o seu tempo nesse processo de aprendizado. Quando Jesus disse assim, venham comigo, venham até a mim, vocês vão aprender de mim, e aí, a partir desse aprendizado, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, as coisas vão ficar mais leves. Ele fala sobre um jugo que é pesado, e como é pesada a pessoa que não conseguiu controlar tudo. Eu sempre trabalhei com eventos grandes, eventos com milhares de pessoas, né? E nos eventos com milhares de pessoas, a gente precisa pensar nos detalhes. Como é a estratégia que eu faço? Eu imagino cada pessoa chegando no evento e vivenciando cada detalhe do evento para poder, a partir dos detalhes, eu conseguir criar uma rotina para cada parte, para cada setor do evento e assim, basicamente, tentar zerar os problemas. Eu fazia isso, criava um cronograma, criava uma rotina, passava para a equipe e tudo. Mas no final das contas dava errado. Sempre tinha alguma coisa que dava errado, que não acontecia. E esse dar errado era o que me fazia parar para pensar quem eu sou, a maneira como eu repassei as informações, a maneira como eu tratei as pessoas, o que eu errei. No final das contas, esse dar errado era bom. Porque se não tivesse dado errado, eu não tinha me repensado. Então eu queria lhe dizer que aquilo que está dando errado hoje, o que é que está dando errado para você? Será que tem alguém aí que alguma coisa está dando errado ou será que é só comigo? Não sei. Não sei se você tem alguém aqui que é a reencarnação da perfeição, né? Se tiver, parabéns. Que a sua vida está toda exata, está toda dando certo. Se a sua vida está toda dando certo, tem algo, ela está errada. Por quê? Porque a gente precisa sempre repensar o que é que a gente propõe como vida perfeita. Essa vida perfeita, muito provavelmente, está escondendo gente que está sofrendo. Então, vamos pensar que a vida é como um evento, né? Um grande evento, o evento mais importante da nossa existência é a nossa vida, é a sua vida. Né? Esse evento mais importante da existência, que é a sua vida, tem alguma coisa que tá dando errado. E essas coisas que estão dando errado é justamente a nossa melhor, a nossa mais aperfeiçoadora escola de como eu sou alguém que falho e que eu preciso parar para pensar nas pessoas. Porque senão eu vou ficar inquieto e eu vou exigir. E aí eu falo agora, eu cito como exemplo a questão da paternidade. Eu sou pai, eu estou aprendendo a ser pai agora, minha filha tem 17 anos, você tem uma ideia. Porque eu fugi desse aprendizado. Eu fugi para onde? Para a igreja. Eu fui ser pastor de igreja, vivia dentro da igreja e esqueci minha filha dentro de casa, até que um belo dia eu recebo a notícia que a minha filha está se mutilando por ausência paterna. Olha aí. Eu achava que estava tudo perfeito. Estava tudo encaixado, estava tudo... que a minha vida estava tranquila. Mas, na verdade, o ensinamento de Jesus Cristo na vida pode se dar, muitas vezes, na intranquilidade das coisas.
é na situação intranquila que eu preciso aprender que eu não sou manso, eu não sou humilde. Eu não estava sendo manso e humilde quando eu achava que eu tinha a receita pronta para minha família, para minha casa, que eles tinham que cumprir o conjunto de ideias que eu tinha estabelecido como conjunto de ideias certas para a vida deles, para a vida da minha família. Até que as coisas se quebraram. E é preciso haver uma quebra dessa nossa verdade absoluta para que a gente possa aprender a entrar no mundo do filho, a entrar no mundo do marido, a entrar no mundo... Eu não estou querendo dizer que você tem que viver a vida deles. Estou querendo dizer que a gente precisa sentir o que eles sentem. Para que a gente, de fato, possa aprender e ter uma alma tranquila. Eu acho que eu, no lugar de Jesus Cristo, aquele que aprendeu, como diz Romanos 5, Hebreus 5, 8, eu, no lugar de Jesus Cristo, na hora em que faziam as perguntas mais absurdas que ele fazia, eu explodiria. Vocês são uns idiotas, vocês são uns burros. Eu ouvi tanto isso de tantos pastores, viu? Tantos líderes meus disseram isso com a gente. Por que eu diria isso? Porque eu não sou um cara que aprendi o tanto de tranquilidade que Jesus Cristo aprendeu. E Jesus Cristo aprendeu essa tranquilidade como? Porque ele era humilde, ele era manso e humilde. E a mansidão e a humildade está em parar para vestir a pele do outro, saber onde é que dói. Enquanto eu não paro para vestir isso, eu travo uma intranquilidade de tormenta dentro de mim. Essa intranquilidade atormentadora se dá porque eu sou muito dentro de mim mesmo. Eu sou muito cheio de mim. E por eu ser muito cheio de mim, eu quero muito que o outro entenda do jeito que eu entendo. E ele nunca vai entender, porque ele está em outro ponto do processo da vida, diferente do meu ponto do processo da vida. E eu preciso aprender a respeitar isso, porque senão eu vou continuar construindo vidas intranquilas, relacionamentos incompletos, relações que eu não aprendo e que eu repito os mesmos erros de forma cíclica o tempo inteiro. Eu vou mudar os personagens, mas eu vou ter o mesmo roteiro, mesmo mudando os personagens. Então, eu preciso reaprender isso. Então, eu vou recapitular. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus Cristo é aprender a aprender. A segunda é que só é tranquila a vida, a alma de quem tem um coração manso e procura a humildade. E por fim, eu vou já dar uma dica de música. A dica de música que eu vou dar para vocês é uma dica de música de um grupo. Eu vou dizer a música, né? Na verdade, eu vou dizer a música para vocês. Para poder vocês procurarem a música, tá certo? A música é extraordinária. Deixa eu botar aqui para ver se eu... Depois que eu descobri esse negócio aqui, fica mais fácil para pesquisar e passar, né? E para encerrar, a última coisa que eu tenho a dizer sobre o que eu aprendo de Jesus Jesus, ele é um mestre, mas ele é um mestre para a alma. Por que eu digo mestre para a alma? Por que eu aprendi isso? Porque eu comecei a entender, e eu estou começando agora em relação a isso, que o que eu aprendo a respeito de Jesus Cristo, eu primeiro preciso aprender aqui dentro. E se aqui dentro tiver o ensino dele, fica mais fácil fora. As coisas fora se facilitam. E essas coisas fora, elas ganham uma nova roupagem, eu diria assim. Eu teria uma facilidade maior. E muito do que eu vejo de feio fora, porque na verdade aqui dentro tá feio, né? Então a alma. Jesus, ele é um mestre para a alma. Jesus não é um mestre de como você vai ganhar dinheiro, de como você vai ser um atleta maior, melhor,
Não é um mestre de como você vai conseguir fazer seu filho estudar mais, render mais na escola, render profissionalmente. Não é só disso. Jesus primeiro é um mestre daqui, da alma, das emoções, de como eu estou aqui dentro. E o que eu estou aqui dentro pode fazer eu construir coisas imensas, como também fazer eu desmoronar essas coisas imensas. Ruir todas essas coisas. Por que Jesus Cristo é um mestre da alma? Venham até mim, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Então, a resposta de Jesus Cristo é para a alma, porque é a partir da alma, é a partir daí que todas as construções da vida são feitas. E a minha pergunta é, como é que está a sua alma? Né? Como é que está o seu coração? E essa é uma resposta para você dar a você mesmo. Como você está por dentro e o que é que você tem carregado até hoje, que é possível a gente compartilhar com Jesus Cristo. E esse compartilhar com Jesus Cristo é um compartilhar que eu acredito que vai fazer bem pra gente, né? Vai fazer bem pro nosso coração, pra nossa vida. Eu já disse várias vezes, né? A cura da alma passa pela fala. Quando a gente guarda, a gente adoece. Salmo 32. Enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram, o meu humor se tornou um humor seco. Mas quando eu falei, eu encontrei, então, a resposta. O que é que você está guardando na alma? O que é que você está guardando no seu coração que você gostaria de conversar com alguém, que você gostaria de compartilhar com alguém? Quais são suas frustrações que ninguém sabe e que a gente é obrigado a manter em segredo, em sigilo, para parecer forte? Porque a gente foi chamado o tempo todo de fortaleza. A gente foi chamado o tempo todo de, pede a ele, pergunta a ele, recorre a ele, que ele tem fortaleza, ela tem resposta, ela vai te ajudar, ela é uma pessoa que está o tempo todo bem e ela vai ter conteúdo para te dar. E esse muito doar, às vezes, falta para a gente. Então eu queria que você parasse para pensar justamente nisso. Será que o mestre não está querendo nos chamar hoje para nossa alma descansar, para aprender com ele a como descansar na vida? Então é uma questão que eu queria que você parasse para pensar e depositasse aos pés dele, né? Pedro fala isso, né? Se não me engano é 1 Pedro capítulo 5, diz assim, lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, lance aos pés dele toda a ansiedade de vocês, porque ele cuida de vocês. Quando Jesus Cristo chama, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde. Ele está querendo dizer, eu tenho um descanso não de que as coisas vão se resolver, mas de que você vai rever, que você vai ver de uma maneira diferente. Eu não quero, eu podia agora dizer, você está passando por isso e isso e isso na sua empresa, você está passando por isso e isso no seu casamento. E acontece, eu sei que às vezes acontece muito, mas é muito comigo, muito. Às vezes eu olho para uma pessoa e acontece de eu saber o que está acontecendo na vida da pessoa, porque a pessoa lê o futuro. Não é isso. Há uma comunicação, eu diria assim, inconsciente e também uma comunicação espiritual. Acontece isso muito comigo, demais. Geralmente quando eu estou orando. Mas eu não quero isso. Por quê? Porque eu não quero entregar para ninguém uma receita pronta. Eu acho que isso não é bom. Pode servir pontualmente, mas não serve para a vida, para o caminhar inteiro. Serve para o momento. Tem uma pessoa que é dependente químico na sua vida. Aí você vai internar essa pessoa. Serve para a vida? Não serve para a vida. Não serve. Serve para o momento. No momento ela passa 15 dias sem usar e ela cai em si. Aí depois que ela cai em si, é isso aí que vai servir para a vida. Então eu penso que os dons espirituais e as revelações para descansar a alma da pessoa não servem. Serve para um alívio momentâneo. Quando Jesus está chamando, venham que eu quero que vocês descansem, Jesus está falando da vida e não do momento. Ele está falando da caminhada toda.
Tanto que tem gente que se vicia em procurar profeta. Você já conheceu alguém assim que se vicia? Eu preciso criar uma dependência daquele pastor, criar uma dependência daquela irmã, que é a irmã que revela a vida, que ela lê, traz a pessoa amada em 3 dias. Tem, né? Esse cartaz do poste que diz assim, fulano de tal, coloca carta, coloca búzio, tarô, não sei o que, não sei o que mais. Ok, eu não duvido, pode ser que aconteça, claro, tudo é possível. Mas não resolve a vida. Porque alguém que me deixou, e que eu preciso criar um feitiço para essa pessoa voltar, eu estou me enganando. O grande prejudicado, a pessoa que está no prejuízo sou eu, mas é da minha alma. Será que eu preciso de alguém para poder... Se enfeitiçar alguém para esse alguém estar perto de mim, quer dizer, eu tenho que ter dinheiro para esse alguém estar comigo. Eu tenho que ter alguma mágica encantadora para esse alguém estar comigo. Aí, peraí, calma. Alguém tem que estar caminhando comigo por quem eu sou. E não pelo que eu ofereço momentaneamente, pontualmente. Quando Jesus diz assim, venham e aprendam comigo, Jesus não está falando pontualmente. Jesus está falando para a vida inteira. Então, esse falar para a vida inteira, ele está querendo dizer assim, eu quero ensinar a sua alma a repensar tudo o que você está vivendo, tudo o que você está vivenciando na sua caminhada, na sua trajetória. Eu quero que você repense toda a história da sua vida. E eu diria mais, seria muito mais saudável para a gente continuar vivendo alguns problemas, para a gente aprender. É absurdo eu dizer isso, né? Ah, pastor, mas não é porque você não está vivendo o problema que eu estou vivendo. É verdade, eu não estou. Quem sabe o que você está vivendo é você que sente. Mas eu queria que a gente parasse para pensar no seguinte, o quanto que a gente quer ser poupado e o quanto que esse poupar nos atrofia, nos infantiliza. E essa infantilização emocional faz a gente procurar circunstâncias que nos mantenham crianças. Com medo, inseguros, dependente dos outros, sem desenvolver autonomia, sem saber resolver as coisas. Isso é muito adoecedor da alma. Quando Jesus diz assim, venham, aprendam comigo. Eu estou falando de um Deus que deixou todo o seu conforto glorioso de divindade para se fazer humano e passar fome, passar traição, passar desprezo. Eu estou falando de um Deus que passou por tudo isso para poder a gente entender sobre aprender. Entenda. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Se eu não estiver sendo claro, me digam. Deus quer que a gente aprenda, mas não um aprendizado pontual, um aprendizado para a vida. Não me adianta eu revelar, dizer o que está acontecendo com a sua vida agora. E olha que tem gente que quando entra, acontece, deixa eu confessar uma coisa para vocês, acontece muito de eu ver pessoas, de gente entrar na live e vir um start. Tem um problema com o pai, tem um problema, tá passando uma questão aí no casamento, foi por isso que aconteceu. Muita coisa dá para... Mas não é isso, a vida não é isso. Isso é ilusão, isso é paliativo, isso é só para o momento, isso é pontual, isso não resolve. Não é assim. Jesus está querendo um ensino para a vida. E esse ensino para a vida é o que vai nos fazer bem de verdade. Porque Jesus é um mestre não para coisas práticas, pontuais, momentâneas. Jesus é um mestre para a vida, um mestre da alma. E por ele ser um mestre da alma, alguém que nos ensina para a vivência da alma, é que a gente precisa repensar. Eu estou procurando aqui a música que eu quero compartilhar com vocês, a dica de música que eu quero dar para vocês. E eu deixo aberto aí para vocês comentarem, perguntarem alguma coisa, se vocês quiserem. Espero que eu ache logo. Não estou conseguindo achar.
É uma música de um grupo dos anos 60. Olha que legal, hein? Eu acho que eu achei, hein? A música é O Evangelho. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração. Vou ler a letra da música para vocês. Em constatar que o Evangelho mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor. E diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. Eu estava falando agora há pouco sobre camuflar, né? Camuflar a vida, camuflar as circunstâncias. Às vezes, a camuflagem ela é uma fuga e a gente não aprende. Deixa eu ler os comentários aqui. É do Grupo Logos, é verdade. Radassa Varela. Verdade, conhece. Gostei, legal. Muito ótimo. Por isso ele manda tomarmos a nossa cruz e segui-lo. E eu entendo, Neidinho, que o tomar a cruz é justamente essa autoconsciência, essa consciência de si, de que a minha alma precisa aprender e não que as coisas precisam ser mudadas, né? A partir de que eu comecei a tomar isso, eu parei de pedir a Deus para Deus mudar as coisas. Isso é muito sério, né? Porque a gente pede muito para Deus mudar as coisas, muito. Mas a minha oração primeira agora é: Deus, o que é que eu posso aprender com isso? Me ajuda, me dá sabedoria. Eu peço muito isso, discernimento, né? Celina, obrigado pelos ensinamentos, tem me ajudado bastante. Eu que agradeço. Demais mesmo. Deixa eu continuar lendo a dica de música para vocês, né? O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde ele está e o justifique e o apresente ao Pai. Então, ele está querendo dizer o seguinte: é uma necessidade minha aprender com Jesus Cristo a sair dos meus erros. E não um passe de mágica, certo? Mostra ainda a justiça de Deus, que é um bem maior que qualquer outra força, que não seria justo se me deixasse perecer, mas soberano em sua graça que me escolheu. É por isso que não posso me esquecer, sendo eu servo, não lhe digo o que fazer. Eu sou servo e não digo a Deus o que Deus fazer. Então é muito importante a gente parar para pensar as receitas prontas que a gente entrega a Deus. Eu quero deixar essa canção, eu vou deixar a canção para a gente poder ouvir. Não sei se dá para eu ouvir aqui, que meu som é baixinho. Vai ser um som baixinho para a gente orar agora. Eu quero me convidar para nós orarmos juntos. Tomara que dê para eu ouvir essa canção agora. Né? Que é uma canção muito rica, né, nesse sentido, no sentido de que... Tá aqui, achei. No sentido de que a gente precisa repensar sobre que a gente entrega as receitas prontas, e essas receitas prontas, ao invés de nos acalmarem, elas nos deixam inquietos. E esse deixar inquieto é um deixar inquieto que não faz bem para a nossa alma, porque não há receitas que a gente entregue a Deus que seja melhor do que o aprender com tudo que a gente está vivenciando. As pessoas estão perguntando se eu vou deixar a live salva. Vou deixar sim, como todas as que eu deixo, tá certo? Não está conseguindo soltar aqui a música. Sou do tempo que chama música. Essa é a dica de música que eu quero entregar para vocês hoje, que eu quero dar. Nem sempre é uma música evangélica, como eu disse, né?
outra vez. Tá aqui, ó, mas não tá coisando não. Deixa eu ver aqui, tá mandando eu ouvir pela Amazon. Vamos ver se dá pra eu ouvir aqui. Eu acho que dá certo agora, hein? Olha. E eu vou recapitular pra gente poder encerrar. O texto que eu li, a gente poder orar, né? Pegou. Vê se dá pra aumentar aqui o volume. Vou botar no máximo. Volume. FM. E o texto que eu li foi um texto de Mateus 11, né, como eu estava dizendo, 11, 28 ao 30, que diz assim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, venham até mim, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, né? São palavras de Jesus, é um convite. Seu som tá coisado. Pois é, tá coisando. E Jesus faz um convite para as pessoas descansarem. Você está cansado de quê? Qual é o seu cansaço hoje, nesse sábado, nessa manhã de sábado, que vai começar esse final de semana, tá começando o final de semana, né? E vai começar uma nova semana, a gente repetindo os mesmos cansaços, as mesmas circunstâncias que nos cansam. Então, eu quero lhe propor o que Jesus propôs. 3 coisas que eu aprendi com isso. A primeira é, eu preciso aprender a reaprender as coisas. A segunda é, a vida será tranquila para quem é manso e humilde. E a última é, Jesus Cristo é o nosso mestre da alma. Quero lhe convidar agora para a gente orar juntos, tá bom? Tem alguma causa de oração que você quer que eu ore? Se quiser escrever aí nos comentários, pode escrever, fique à vontade. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou recebendo muito convite para fazer live na semana. Enquanto vocês tiverem algum caso aí de causa de oração para a gente orar junto, para fazer a live na semana. E aí, se vocês tiverem alguma dica do dia, qual o melhor dia na semana, né? Vocês acham que é interessante, fiquem à vontade para poder indicarem, tá bom? Podem indicar aí enquanto a gente estiver orando. Vamos orar. Nosso Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua misericórdia, pela vida de cada uma das pessoas que estão agora sintonizadas aqui, ligadas. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo, que a tua mão seja sobre cada casa e cada família, dando graça, dando sabedoria. O Senhor sabe quais são as necessidades de cada um, o que cada um tem vivido, quais são, ó Deus, as suas causas que os fazem se preocupar, que os fazem chorar. Por que eles tantas vezes, ó Pai, estão inquietos? Nós apresentamos a nossa alma diante de Ti, Pai, para que o Senhor nos ajude a sermos melhores, a encontrarmos melhor respostas, ó Pai, para a nossa vida, de maneira mais clara. Senhor, eu quero te pedir por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa dessas famílias. Deus, que tem enfrentado batalhas que muitas vezes não podem nem dizer. Eu te peço por essa pessoa que tem vergonha de falar a respeito disso, de falar a respeito desse assunto, e que carrega um peso há tanto tempo, Senhor, há tantas circunstâncias, fazem tantos anos, ó Pai. Ou pessoas que estão carregando pesos recentes também, fardos, ó Deus, que elas não conseguem se aliviar. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo que o teu Espírito, que é consolador, possa vir sobre a alma, sobre o coração, aliviando, Deus, tratando aquilo que adoece, tratando o coração, tratando por dentro. Senhor, quantas vezes nós temos vergonha de expor as nossas fragilidades, as nossas limitações, de expor o que nós temos vivido dentro de nós e achamos que estamos sozinhos. Eu quero te pedir no nome de Jesus, que o teu Espírito, que é o outro Consolador,
que Ele venha dentro em nós. Ó Deus, dizendo, não tenha medo, dizendo que nos entende, não necessariamente que concorde, mas que pelo menos, ó Deus, a gente possa perceber que somos compreendidos, que não estamos sozinhos no que estamos vivendo, que não estamos sozinhos no que estamos passando. Eu te peço no nome de Jesus Cristo que a tua presença, que é uma presença que acolhe, não que rejeita, que é uma presença que abraça e não que acusa, que essa presença venha sobre o nosso coração. Eu te peço no nome de Jesus Cristo que a presença do Espírito Santo, a presença da vida, possa tratar as pessoas que estão preocupadas, não resolvendo as coisas ao redor apenas, porque se a alma não for resolvida, nós encontraremos outras preocupações, mas resolvendo o que tem dentro, resolvendo a nossa maneira de ver, aliviando os pesos, os fardos que tem dentro em nós, tratando, dizendo para nós, explicando a nós por que a gente é assim, por que a gente reage desse jeito. Senhor, eu quero te pedir por essa pessoa que desde que aconteceu esse fato tão marcante, ela quando pensa se treme, ela fica nervosa, ela fica inquieta, porque foi um trauma. Eu quero te pedir por todas as pessoas que guardam traumas, que elas tenham a liberdade de falar, que elas tenham a liberdade de compartilhar, que elas tenham a liberdade de dizer, que elas tenham, Deus, a confiança, porque é tão difícil confiar a alma a outras pessoas. Nós queremos confiar agora em oração. Foi difícil. Nós queremos começar a dizer agora que foi difícil, que é difícil para a gente até pensar nisso, que é difícil para essa pessoa até o mencionar. O lembrar já é difícil. Eu sei que o teu Espírito pode tratar, ó Pai. Ele pode vir como bálsamo, como óleo, como consolo. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, à medida que essa pessoa for derramando a alma, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, que é o Espírito que sara. À medida que essa pessoa for se derramando diante de ti, for dizendo o quanto dói, o quanto é difícil carregar sozinha. O quanto é difícil carregar, ó Deus, dores. Que assim venha o teu Espírito a sarar, a amar, a abraçar, a consolar. Ó Deus, todas as pessoas que se sentem sozinhas em seus fardos e em seus pesos. Nós queremos aprender contigo e aprender de ti, sem te dar receitas, sem te ensinar como fazer, mas deixando o coração aberto para que o Senhor nos trate. Nós cremos, ó Pai, nas tuas respostas. E nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, obrigado por estarem até agora comigo. E eu vou deixar em aberto aqui para vocês vou deixar salvo, e aí vocês, se quiserem dizer um dia na semana que seja um dia interessante pra gente fazer, porque as pessoas estão me pedindo muito para eu fazer durante a semana. Eu tô fazendo no sábado pela manhã, porque sábado, nos finais de semana, a gente está trabalhando agora, né? A gente está trabalhando em feirinhas, e aí as feiras geralmente são à noite, né? Não são de manhã, não são de dia. Se vocês quiserem ver a gente, é só ir lá na feira, tá bom? Hoje a gente vai estar na Feira da Trevo, né? Lá na Godofredo, a partir de 5 horas. Se vocês quiserem conversar com a gente pessoalmente, a gente tá lá, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Que a paz seja com vocês, com a casa de vocês, com a família de vocês. E eu tô por aqui, se quiser mandar alguma sugestão via direct, fique à vontade, tá bom? Pra gente conversar, interagir. Não guardem aquilo que precisa ser compartilhado para vocês estarem bem, tá bom? Deus abençoe. Muito ótimo. Muito obrigado. Obrigado por tirar esse tempo do seu dia para nos ensinar coisas especiosas para a nossa vida. Deus abençoe grandemente. Eu que agradeço, viu? Mesmo, eu que agradeço demais poder partilhar. Um abraço para vocês também, tá bom? Tchau.